E nos versos 16 e 17, veja o que nós encontramos aqui, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a declarações que são um tanto difíceis, meus irmãos, de interpretar. O que seria de fato esse tal pecado para a morte ali que João estava comentando? O fato dele comentar que havia dois tipos de pecado ali: pecado para a morte e pecado que não era para a morte. Isso aqui, meus irmãos, esse tal pecado para a morte descrito aqui por João, ele tem sido alvo de debates e diversas interpretações ali, desde o período apostólico até os dias de hoje, passando ali pela patrística, entre os irmãos da Reforma Protestante, tem tido muito debate e controvérsia a respeito do que seria esse tal pecado aqui para a morte. Mas nós vamos salientar essa passagem e tentar elucidá-la, dar uma luz a respeito do que ele quer dizer aqui da melhor forma possível. Vamos tentar interpretar aqui. Pecado para a morte, primeiramente, nós identificamos aqui como total rejeição à palavra de Deus, apostasia total, divórcio da palavra de Deus, divórcio com Cristo, separação de Deus, ali ranço à palavra de Deus. Isso seria pecado para a morte. Então, essa foi a primeira identificação que nós tivemos ali. Só que no Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos uma base ali que é clara para falarmos disso. Os judeus eles já faziam distinção entre dois tipos de pecado, em dois sentidos. O primeiro pecado ali, que era definido pelos judeus, era o seguinte: era aquele pecado involuntário, pecado que a pessoa cometia sem querer, por uma ignorância, ou movido ali por um desejo desenfreado e incontrolável. Assim como Davi, quando ele sai ali na sacada do seu palácio e ele olha ali para as casas, e ali ele acaba vendo uma mulher muito bonita chamada Betseba ali que estava se banhando, e Davi automaticamente se apaixona por ela. Talvez já estivesse nos planos de Deus que Betseba fosse sua esposa, porque nós sabemos pela história que Betseba deu à luz a Salomão. Talvez estivesse nos planos, sim, mas Davi se adiantou e cometeu todo esse pecado. E ali o que aconteceu? Ali no fato declarado ali por 2 Samuel, no capítulo 11, quando ele foi confrontado ali pelo profeta Natã, ele diz: então eu reconheço que eu pequei, então que eu morra. Ali ele se arrepende de seu pecado, ele pede perdão e demonstra que era um verdadeiro filho de Deus, reconheceu o seu pecado e a sua oração foi atendida. Deus o perdoou, só que foi dito a ele: a espada não vai sair de dentro da sua casa, porque Deus havia o perdoado, mas ele teria que arcar com as consequências do seu pecado. Então esse seria um exemplo de pecado ali por ignorância, um pecado involuntário, que são os pecados que nós cometemos diariamente, meus irmãos. Diariamente nós estamos cometendo erros involuntários, pecados que nós não desejamos cometer, mas nós acabamos cometendo por causa da nossa natureza pecaminosa. Assim como Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim nós também podemos dizer, porque diariamente nós estamos cometendo erros sem querer. Só que o segundo tipo de pecado aqui, que era definido pelos judeus, era o seguinte ali no Velho Testamento: o pecado intencional. E isso nós podemos usar como exemplo ali o rei Saul. Mesmo depois dele ter banido as feiticeiras ali de Israel, ele sabendo que aquilo era errado, que era contra a vontade de Deus, que Deus havia
dito em sua palavra que não era para consultar necromantes, pessoas que consultavam os mortos, ele vai 32 quilômetros de distância ali da onde ele estava com seu acampamento e consulta, mesmo sabendo que estava equivocado. Então isso aí é um exemplo de pecado intencional ou consciente, que é quando a pessoa comete o seu pecado sabendo que está errado, e o que ela faz? Ela ainda se gloria do seu erro, ela se engrandece e demonstra que está contente com o que ela está fazendo. Assim como aqueles homens e mulheres descritos ali em Romanos capítulo 1, pelo apóstolo Paulo, que diz que Deus os entregou às suas paixões. Era como Charles Spurgeon dizia: a pior coisa que Deus pode dizer para o homem é: seja feita a tua vontade. Então ali esses homens foram entregues à sua própria vontade, eles sabiam que estavam errados e ainda continuaram se inflamando em sua própria sensualidade, cometendo torpeza, cometendo algo que é feio diante de Deus, que é horrível, mas mesmo assim eles continuaram. Então isso seria pecado ali consciente, pecado aqui, como nós dizemos, intencional. Então, pecado sem intenção, pecado que a gente comete sem querer, e aquele pecado que a pessoa comete sabendo que está errado. Eram os dois tipos que eram definidos ali no Velho Testamento. Então, esse é o pecado que nós afirmamos que pode levar à morte. Pecado que a pessoa comete com intenção, sabendo que está errado, mas mesmo assim ela vai e comete. Agora o pecado por ignorância, que você comete sem perceber, esse você dobra seus joelhos ou ergue suas mãos ao céu, da forma que você quiser orar, pede perdão a Deus, confessa seus erros, sua oração é atendida e você fica justificado diante de Deus. Outro exemplo aí de pecado intencional, meus irmãos, era o que acontecia ali na igreja de Corinto, na Grécia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, onde os pastores ministravam a ceia, a comunhão, e ali os gnósticos e libertinos, eles iam e tomavam a ceia, a comunhão, indignamente. E o que foi que o apóstolo Paulo disse que gerou ali? Morte. Muitos já estavam dormindo porque estavam comendo a carne do Filho de Deus e bebendo seu sangue indignamente. E mais um outro exemplo nós encontramos aí nas Escrituras, em Atos capítulo 5, quando aquele homem, Ananias, juntamente com sua esposa Safira, tinha uma propriedade que valia muito dinheiro ali, e eles prometem aos apóstolos que dariam todo o dinheiro da venda ali daquela propriedade para a igreja de Cristo, ali para a provisão do que eles precisassem. Ananias, quando vê aquela soma de dinheiro, ele percebe que era muito dinheiro, ele engrandece seus olhos acima daquilo e diz: eu vou reter parte disso aqui, vou guardar para mim, e o resto eu dou para os apóstolos, e eles não vão nem perceber, porque a minha oferta vai ser maior que a de todo mundo. E ele sabia que ele estava errado, e ele sabia que ele estava mentindo, não para o apóstolo Pedro, que era o pastor ali naquele momento, mas ele estava mentindo para Deus. E o que gerou para eles ali? Da mesma forma que ele caiu duro aos pés dos apóstolos ali, quando chega sua esposa Safira, e ela pega e repete a mesma mentira do seu esposo, Pedro diz a ela: como vocês não tiveram medo de mentir para o Espírito Santo? Aí à porta estão aqueles que levaram o corpo do teu marido, eles mesmos vão levar o teu também, porque você vai cair aqui. E foi o que aconteceu. Essa mulher ali, praticamente ela se estirou na hora que Pedro acaba de dizer essas palavras, porque eles estavam mentindo para o Eterno e não para o apóstolo Pedro. E ali o erro deles foi achar que eles iriam sair ilesos, mentindo para Deus, iriam sair ali sem acontecer nada. E ali a morte veio para eles, porque eles cometeram um pecado intencional, não foi um pecado por ignorância, mas cometeram sabendo o que estavam cometendo. E nesse sentido já fica claro que pecado para a morte aí é total separação de Deus. Quando eles separaram ali do que Pedro estava ensinando, quando eles acharam que eles podiam dar a sua própria conclusão das coisas, foi aonde eles cometeram seu erro e a morte veio sobre eles.
porque eles se separaram da palavra de Deus e começaram a andar por suas próprias pernas, fazendo o que eles queriam, o que eles achavam correto, e dessa forma cometeram o pecado que nós chamamos pecado para a morte.